Ô, Léo, sobre Corinthians, o Milton até falou sobre isso no primeiro bloco. Enfim, a gente estava falando aqui de orçamento, de metas alcançadas, de faturamento. É um Corinthians que, quando fala em meta de venda de jogadores especificamente, ficou muito longe de atingir o que queria, né, em 2021, né? Pois é, porque planejava vender 95 milhões, arrecadar 95 milhões com a venda de jogadores e vendeu só o Arauz, né, que girou ali em torno de 5 milhões. Então, tem um déficit ali de 90, né? Mas o Corinthians, na verdade, esse ano ele fecha com balanço, não fecha positivo, mas fecha no que eles chamam ali do 0 a 0. O Corinthians não teve prejuízo, também não teve lucro, mas isso já é encarado dentro do clube como um ponto positivo, porque vinha ali com 4 temporadas acumulando só déficit. Então o balanço fechou redondo, pelo menos fechou sem prejuízo esse ano. O Corinthians considera isso até um avanço, uma vitória, né? Por que não? Já que não teve prejuízo. Queria ter sim um lucro com venda de jogadores. Talvez a principal proposta que chegou para o Corinthians esse ano foi a do clube russo pelo Roger Guedes, mas o Corinthians acabou de trazê-lo, então não tem o interesse em se desvencilhar do atacante. E aí também, se a gente analisar esse perfil de contratações que o Corinthians teve nessa temporada, né, principalmente do que a gente está vendo aí com o Renato Augusto, com o William, o Juliano, chegando agora o Paulinho, também não sei se o elenco para o próximo ano, para a próxima temporada, pode se planejar ou pode ter uma prospecção de valor de mercado, de vendas futuras, porque são jogadores já que estão transitando até o ciclo final da carreira, né? Os principais, tanto o Renato Augusto, o Paulinho, talvez o Juliano ainda tenha assim um valor de revenda, mas esses dois, esses principais, né? O William também, já são jogadores que já se encaminham para o final de uma carreira. Então o Corinthians, que não tem também uma projeção de mercado para estes principais nomes do elenco a futuro. É claro, o Roger Guedes ainda tem valor de saída, também tem os jogadores, principalmente no sistema defensivo, né, que estão aparecendo, que podem ter sim um mercado, mas é um Corinthians que não vendeu o quanto queria, mas também o mercado ficou ali no balanço financeiro, ficou no 0 a 0, Bruno. E aí, Milton, comparando até com o São Paulo, que a gente falava agora há pouco, você dizia sobre essa incógnita que é o São Paulo quando se pensa em 2022. Acho que o próprio torcedor São Paulino também tem essa dúvida, não sabe muito bem o que esperar. Já o Corinthians, o torcedor corintiano, aparentemente tem uma previsão melhor do que pode ser 2022, né? Pela forma que o time terminou 2021, não? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, Bruno, se você pensar em dezembro do ano passado, janeiro desse ano, todo mundo fazia a seguinte afirmação: o Corinthians vai lutar o Campeonato Brasileiro para não cair. E o Corinthians, em nenhum momento do Campeonato Brasileiro, lutou para não cair. Mesmo naquele período em que os reforços ainda não tinham chegado. Ali, final do primeiro turno, se você for pegar antes das estreias, que foram ali nas últimas rodadas e comecinho do segundo turno, do primeiro turno para o segundo turno, você vai perceber que o Corinthians, a pior colocação que ficou, se não me engano, foi 11º, 12º lugar. Ou seja, ele nunca esteve muito perto da zona de rebaixamento. Então, só por aí, já foi um ano dos mais importantes, dos mais positivos. Além disso, em função da crise, o time revelou vários bons jogadores. Na minha opinião, o João Vitor, zagueiro, foi uma das melhores peças do campeonato. Se a gente fosse votar ali em revelação, certamente ele estaria entre as principais do campeonato. É um jogador que muito provavelmente vai render dinheiro. Se fala até que já há um interesse do Benfica, de Portugal, em relação a ele. Outros bons jogadores apareceram. E o time ainda conseguiu chegar em 5º lugar no campeonato, classificando-se para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. E, como disse o Léo, empatando ali o orçamento depois de uma sequência de anos em que tinha déficits, né? É claro que o grande problema do Corinthians não é esse caixa do dia a dia, digamos assim, né? Porque parece que isso ele conseguiu equilibrar. O problema do Corinthians é a dívida muito grande que ele tem acumulada, estádio, de processos, enfim. Ele tem um monte de coisa para resolver fora isso, né? Mas no dia a dia, digamos assim, naquela conta corrente, o Corinthians fechou um ano absolutamente positivo. E com um time que tem a perspectiva, né, de ser melhor no ano que vem do que foi esse ano, porque o Corinthians já trouxe o Paulinho, que é muito bom jogador, né, um jogador muito identificado com o clube, então ele reforça um time que já terminou bem o ano, e mais do que isso, fala-se que ainda vem um atacante, né, um centroavante, um 9, para usar a numeração antiga do futebol. Então, a perspectiva, digamos assim, é boa para um ano que já foi acima do que o Corinthians esperava.